Oi, deixa eu colocar aqui. Tudo bem? Cadê vocês? Deixa eu colocar o assunto. Tá todo mundo me ouvindo? Ai, Priscila, quanto tempo? O assunto é interessante. Na arquitetura ou para a arquitetura? Boa pergunta, né? Bem-vindos, Pri. Quanto tempo? Que bom te ver aqui. Tô tentando travar aqui a mensagem do tema da live, não tô conseguindo. Consegui. Pronto. Conforto acústico na arquitetura. Que tem gente que às vezes chega e não sabe do que a gente está falando. Tudo bom? Quem tá chegando aqui sabe sobre o que é o nosso tema, que é sobre acústica? Deixa eu ver quem já está aqui com a gente. Pessoal, muito bom ter vocês aqui. Há muito tempo eu não fazia live. Oi, Cláudia. Caio. Hoje a gente vai falar sobre acústica. Há muito tempo eu não fazia live, desde que começou a quarentena, que eu fiz a semanada de lives. Eu tava fazendo live toda segunda desde janeiro. E daí, quando todo mundo começou a fazer live, eu pensei assim, eu vou deixar o povo descansar um pouco, aproveitar essas marcas que nunca fizeram live, curtir bastante, conteúdo novo e sair. E eu saí aqui do radar das lives, até porque eu também fui convidada por várias marcas. Então eu passei 4, 5 dias da semana fazendo lives com marcas parceiras, marcas amigas que me convidaram. E aqui então, depois da semanada ali da quarentena, é o primeiro dia que eu faço uma live oficial minha. Então todos muito bem-vindos. Sei que tem muita gente curiosa. A Isabela, que adora a parte de acústica, a Isabela de Vitória, a Cláudia da Bolívia, temos uma arquiteta brasileira que trabalha na Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, é isso? Cláudia, acho que é, né? Tô tentando ligar o ar aqui. Tentei não ligar o ar para não prejudicar o nosso áudio, mas não tem jeito, tá ficando bem quente aqui. E o nosso convidado hoje tem uma carreira muito interessante. Por si só, já é super interessante o currículo dele. Passa pela parte da música, que acho que interessa todo mundo, né? Foi uma carreira que começou lá atrás. Ele é engenheiro de formação, se eu não me engano, eletrônico, ele vai se apresentar. Mas toda essa carreira na música que ele tem é muito incrível. E como isso migrou para questões dos projetos, grandes obras arquitetônicas. Isso é muito interessante. E quanto a acústica é importante também, é um assunto que a gente tem que trazer à tona. Porque isso é muito velado nos projetos. A gente não vê um post, vamos falar de Instagram, né? Que é o nosso universo aqui. A gente não vê arquitetos fazendo post. Neste projeto, a nossa preocupação com a acústica, a gente não costuma ver isso. Olha, a Casa do Filme tá aqui com a gente, que legal. Marcos, se tu já estiver aí, me dá um oi, porque eu não tô te vendo. Eu quero te convidar já para você entrar aqui na live comigo. Me dá um oizinho, porque eu não te achei ainda. Cadê o Marcos? Marcos Abreu chegou. Já vou te convidar. Então ele vai chegar e vai contar toda essa história dele com a música e com a acústica. E vocês vão poder fazer algumas perguntas também. Um de cada vez. Eu não tô conseguindo te convidar, Marcos. Deixa eu ver. Consegui. Tá chegando. Ó, gente, tá vendo ali o forro? Oi, bem-vindo. Que legal. Te tirei da caverna, então. Teus amigos estavam tudo Pois impressionados que é, vai fazer uma live. ninguém acreditou, mas enfim, Ai, tá na olha, ele moda. veio. Ele veio, até achei que ele fosse me dar o bolo, mas ele tá aqui, né? Não, ele Arrumei até veio. um Ó, cenário, ó, o Rodrigo, sem livros, um cenário musical, né? E sem olha livros, só, sem livros. deixa eu já mostrar para o pessoal aqui. Esse estudo de acústica no meu escritório foi feito pelo Marcos. Acho que a gente pode falar. Eu queria que tu te apresentasse, depois a gente fala dos desafios que a gente encontrou no meu mini ambiente
que sou basicamente eu, e a gente já encontrou tantos problemas nesse mini ambiente aqui que é o meu escritório, né? Mas te apresenta aí, eu te apresentei um pouco, mas eu quero ouvir de ti aí a tua história, passando pela música, que eu acho que isso faz parte da história legal do engenheiro de áudio. Assim, ó, começando, eu em princípio venho com esse negócio de mexer com áudio desde criança praticamente, que eu trabalho com isso, ou que eu me interesso por isso. Sempre mexi muito em aparelhos e equipamentos e tal, acabou que eu acabei virando esse multi-engenheiro que trabalha com som, com música, com acústica, e consigo juntar essas coisas todas num nível de conhecimento mais avançado do que digamos, o técnico normal. Porque além de ser engenheiro eletrônico, eu ainda tenho conhecimento de engenharia mecânica, de acústica. Então eu junto várias coisas. Então fica um negócio que eu digo que é transdisciplinar, né? Ele acaba juntando várias disciplinas. E da tua passagem por música, que vai da música erudita. Então, a questão do ouvido apurado. Na verdade, aí a questão entra sempre trabalhar com música e gostar de música. Acabei trabalhando com isso, acabei gravando discos, acabei mixando, acabei fechando esse leque na masterização. Então, já fiz mais de 6.000 CDs de master, que é um número muito grande. Só de restauração de discos antigos, tipo de 78 rotações, mais de 300 discos antigos restaurados. Então, é muita coisa, né? E aí acaba que a gente junta esse conhecimento todo, né, numa coisa só. Na verdade, o ouvido é importante, mas acaba juntando muita informação e tu acaba usando depois, ouvindo, digamos, se eu escutar como eu escutei a tua sala, eu escuto a sala e relativamente eu já sei o que está acontecendo lá dentro e já posso até, dizemos, dar um diagnóstico, dizer, precisa fazer isso ou aquilo, eu preciso só calcular para ter os valores certos, né? Mas em princípio já está determinado. Exatamente. Aqui, enfim, tu já sabe, tu fez todo o estudo, mas tu já sabe o que está acontecendo, né? E os principais projetos que você fez na parte de acústica, que envolve arquitetura, por tamanho, ou por dificuldade, ou por desafio, quais que tu poderia citar aqui para o pessoal te conhecer, continuando aqui a apresentação? Eu acho que tem 3 ou 4 projetos que são bem significativos. Assim, um projeto que mais assim que mais me lembra é um projeto de 25 anos atrás, que é o projeto da Dado Beer original, lá na Nilo Peçanha, que foi um pedido do Dado para ter um ambiente onde tinha uma fábrica de cerveja, uma pista de danças e um restaurante. Tudo no mesmo ambiente. E olha a preocupação do empresário já naquela época com a acústica. É bom. Uma coisa que eu sempre digo pro Dado isso, porque assim, o Dado é o cara que teve essa preocupação no projeto, que é muito importante tu ter a preocupação antes de fazer. Depois de fazer, fica mais complicado e o custo aumenta muito. Então, assim, às vezes tu tem um ambiente pronto, no teu caso, por exemplo, tu tinha um ambiente pronto, a gente foi tratar, tinha como fazer isso de uma forma relativamente simples. Não era uma mudança. E uma coisa que eu sempre digo, eu não sou arquiteto, eu sou engenheiro. Então a parte estética, para mim, ela não é que fique em segundo plano, mas eu não sei fazer a parte estética. Eu preciso do arquiteto que vai dizer aquilo, quem sabe esse material, ou quem sabe aquele outro, quem sabe essa cor, quem sabe isso. Ele vai me sugerir e eu vou, na verdade, consertando aquilo para acertar a acústica junto com a estética. Isso é importante. Mas é mais difícil, é bem mais difícil. Então, a importância que os arquitetos podem ter de ter uma consultoria, né? Na hora de projetar, já levar, por exemplo, levar um engenheiro de áudio no ambiente para já fazer o estudo. Isso no caso lá da do Beer, por exemplo, lá 25 anos atrás, a gente tinha um prédio no chão, praticamente, e tinha que colocar aquele tratamento acústico escondido lá dentro. E a gente fez isso. E depois daquilo, vários outros projetos, né? Então, assim, eu acho que desses projetos, assim, o grande projeto, na verdade, é o Teatro Unicinos, que foi um projeto que também saiu da base, mas existiam alguns fatores limitantes, né? Então, esse projeto
ele foi construído praticamente do zero, mas a gente tinha limitações de altura, de largura, de tamanho para tratar, para transformar aquilo num teatro adequado. Ou mesmo a própria sala da OSPA, que também tinha fatores limitantes. Então, esses fatores acabam te exigindo mais. E se tu tem um projeto que tu tem liberdade de fazer e gastar todo o dinheiro do mundo, fica fácil. Mas não precisa ser assim. Na verdade, tu gasta mais tentando corrigir depois de construído. Essa é a grande questão. E talvez você não chegue no resultado. Tem isso também, né? É verdade. Muitas vezes eu alerto o cliente dizendo, olha, a gente vai tratar, mas o resultado pode não ser o desejado. Não é certo que vai se conseguir aquele nível de conforto depois do ambiente pronto. Até porque às vezes tu chega no lugar e diz pro cara, olha, o que tu fez agora tem que desmanchar. E isso para o cliente é ruim, para o arquiteto é ruim. Então esses fica difícil. Clientes meus te chamaram, né? Obviamente a gente não vai falar o nome. E só que era uma clínica médica que precisava de privacidade, só que já estava construída, né? Então... Isso, e a gente está fazendo esse conserto lá. Eles vão melhorar aquele isolamento, então... Mas é aquela questão, nem sempre só o isolamento resolve. Eu preciso trabalhar com isolamento e com tratamento. Porque às vezes o ambiente não tratado, ele amplifica demais o som, e esse aumento de volume de som interno acaba fazendo com que vaze mais som. Então eu preciso ter tratamento e isolamento. São as duas coisas juntas nesse caso. A diferença de som e ruído. Som é uma coisa assim, bem simples, tá? Som é uma coisa que é agradável, né? Digamos, música, ou barulho de passarinhos, ou então o próprio barulho de chuva. O ruído tu considera que é alguma coisa que incomoda. Então, assim, quando ele é, digamos, incomodante, né, ou atrapalhante, ele é considerado ruído. E o som é toda a manifestação sonora, tudo que está no ar, digamos, se propagando pelo ar é som. Então a gente está envolvido em som. E uma coisa interessante do som é que ele nunca desliga. Tu está sempre com o som ligado, mesmo dormindo, o som está ligado. Teu ouvido está sempre esperto, ele está sempre funcionando. Tem uma situação que é interessante, até que muda do homem para a mulher, é que durante o sono REM, que é a quarta fase do sono, tem momentos de desligamento da audição. E na mulher, essa frequência de desligamento é maior que na do homem. Então, por exemplo, quando uma criança chora, é mais provável que a mulher acorde do que o homem acorde. Então, a mulher acorda mais rápido. É por uma questão de que, durante o sono REM, a mulher fica desperta mais vezes do que o homem. E isso faz com que ela acorde primeiro. A mulher está sempre atenta. Mulheres sempre atentas. Verdade. Né? Então esse estudo aí é um estudo interessante porque é muito usado em acústica hospitalar, porque o conforto acústico em hospitais é muito importante e ele é muitas vezes deixado de lado em função da higiene, da limpeza, de várias coisas. Mas hoje já existe uma série de materiais que podem, digamos, tem uma utilização adequada e autorizada para hospitais. Ainda mais agora nesse nível de infecção para todo lado, né? Marcos, vamos lá, de 1 a 10. Eu sei que a acústica ela é específica para a área de saúde. Tem pesquisas que eu, enfim, não consegui estudar todas, mas com certeza tem pesquisas nos hospitais em relação à saúde mental, bem-estar, tudo em relação ao ambiente né? Outra coisa são restaurantes. Então, a gente tem várias hotelaria. A hotelaria vem se preocupando, pelo menos eu li que sim, porque os consumidores estão cada vez mais exigentes. E o que é um hospital se não é uma hotelaria? Muitas vezes, né? É um nível de hotelaria. De luxo. É o nível de hotelaria. Então, a 10. Quanto as empresas, o mundo está realmente preocupado com a acústica? O quanto isso está se tornando algo essencial nos projetos, ou ainda nem é lembrado, ainda é luxo de 1 a 10, ou se você quiser separar por segmentos, bares e restaurantes, incorporadoras, empreendimentos imobiliários. Eu acho que é meio geral para tudo.
O nível de... Tem livros lá dos anos 70, 60, que já dizem que o nível de ruído urbano ele está praticamente dobrando a cada 10 anos. A poluição. Então, assim, a poluição sonora está dobrando. Então, algumas cidades já começam a se preocupar com isso e ter políticas de redução de ruído. São Paulo é uma delas. São Paulo já tem um plano, um mapeamento de ruído e que está sendo executado. Eu tento, pelo menos aqui em Porto Alegre, conseguir que Porto Alegre também faça isso. Já conversei com várias pessoas para a gente tentar viabilizar esse mapa de ruído aqui de Porto Alegre. Pode ser que aconteça. Porto Alegre ainda tem um nível de ruído razoável. São Paulo já está atuando já no controle de ruído. Para te ter uma ideia, o nível de ruído hoje em São Paulo, com a janela aberta, é como se estivesse com o aspirador de pó ligado o tempo todo. Então é um nível de ruído muito alto. Porto Alegre ainda tem zonas de muito silêncio, mas a tendência é que isso vá aumentando, né? Porque o ruído realmente de trânsito está aumentando, principalmente o transporte urbano, que da forma como se usa, né, com ônibus diesel e o tipo de pavimento, e várias coisas aumentam o nível de ruído. Com a chegada dos carros elétricos, a gente vai perder um pouco desse ruído, porque o ruído de motor vai ser eliminado, mas mesmo assim a interferência disso é pequena. Agora, no geral, entre bares e restaurantes, de hospitais e hotéis e escolas, principalmente, tudo que se pode tratar, a preocupação com ruído é grande. Hoje de manhã, uma demanda de uma escola para uma sala... Os empresários sabem que perdem... Começam a se preocupar. Começam a se preocupar mais com isso. Porque assim, as professoras... são duas coisas interessantes, tá? As professoras começam a não aguentar mais, não suportar mais aquele nível de ruído dentro da sala, porque a sala não tratada e 30 crianças lá dentro fica realmente infernal. Mas aí tu pensa na escola, com todas as crianças, com a professora, com a música que ela coloca para as crianças também, e mais o ruído da rua entrando pela janela. Então tem um limitador maior ainda. Então aquilo fica um inferno. A pessoa exposta, digamos, 6 horas, 4 horas, sai de lá completamente zonza, não tem como. E tem uma demanda que eu achei interessante, que é do ano passado, de uma creche, que alguns pais reclamaram para a proprietária da creche, ou perguntaram para ela por que as crianças chegavam em casa gritando. E ficavam, assim, um tempo, 4, 5, 6 horas gritando, até que aquele limiar, elas voltassem a falar baixo de novo. A razão é bem simples, porque as crianças estavam expostas a um nível de ruído muito alto, elas tinham que gritar na creche e voltavam para casa gritando. Então, assim, qual é a recomendação? Tratar os ambientes da creche. O que, obviamente, não aconteceu, mas eu dei a recomendação. Não fizeram, ainda não. A gente vai para o segundo ponto, né? Os materiais, um pouco de contato que eu tive com essa área. Então, eu vou te fazer uma pergunta. É uma tecnologia, tem tecnologia, e é uma tecnologia cara, com uma mão de obra ainda difícil, muito rara, por ser raro de usar. Eu tive essa percepção do negócio, queria que tu me confirmasse. Realmente os materiais são caros, porque se o material é bom, tem muita tecnologia envolvida, que deve ter sido o motivo que ela não fez, eu imagino, o projeto. Não que justifique, né? Porque acho que tem coisas que têm um valor que vai te dar um benefício tão maior que... Não é assim que se calcula o valor do investimento das coisas, né? Mas... Sim. É caro o material de acústica, a mão de obra, é difícil por ser algo não muito popular? Os materiais, aqui no Brasil a gente tem uma quantidade limitada de materiais. Algumas empresas estão trazendo de fora os materiais, eles acabam tendo um custo de importação alto e acabam ficando caros. Eu sempre tento, e é uma coisa que a gente fez ali no projeto do Teatro da OSPA e também no Teatro Unicinos, e é uma coisa que eu busco trabalhar sempre com materiais locais ou com coisas que eu posso conseguir com mais facilidade. Então, muitas vezes, tenho que projetar materiais, eu já fiz com alguns arquitetos de inventar materiais, olha, isso aqui pode ficar legal, a gente pode tratar. Eu até te sugeri algumas coisas aí para a tua sala, para colocar nas paredes, dá para fazer, né? Não é difícil de fazer, tem um custo baixo, então, assim, esses materiais, tipo essa espuma que a gente aplicou aí, é uma espuma da BASF, que é vendida pela Ó, gente...
é o Sonex e o Tech, né, é o WA, e o que acontece? Essa espuma é uma espuma altamente tecnológica, ela não prende fogo, não, como é que é? Ela é ótima. Tô vendo que tem uma caidinha ali, tem que prender. Aí acontece, mas como eu não sou arquiteta, eu não tenho esse toque da simetria, Pois vamos que é, vamos, mas né? enfim. Agora os arquitetos, não, mas, enfim. eu vou pôr aquele barulhinho. Mas era para ficar aleatório mesmo. Imagina Ele era para ficar aleatório. Aquele barulhinho do super zoom agora. O olho do arquiteto vai direto ali naquele ali, Toing. saber? Né, galera? Mas ele era. É assim mesmo. Era para ficar aleatório, não era para ficar parelhinho. Gente, olha que legal. Eu vou te fazer, eu quero que tu fale sobre duas coisas, tá? Que eu vou ser obrigada a falar, tá? Me desculpa o público do Marcos que tá aqui com a gente, que é avançado no assunto, mas tu vai ter que falar, Marcos, sobre a caixa de ovo. Tu vai ter que falar. Caixa de ovo serve para guardar ovo. Arquitetos, quem que tá aqui que já ouviu falar sobre a casca de ovo? A caixa de ovo e o isopor são casos clássicos. A caixa de ovo, ela serve para guardar ovo. Mas, enfim, como ela é feita de papelão e ela tem um formato parecido com uma espuma acústica ou com algo que lembre uma câmara anecoica, ela acabou sendo usada, o pessoal acabou achando que aquilo funcionava também. Não vou dizer que não funcione, se tu colocar aquilo em grande quantidade, pode servir como isolamento, mas não como tratamento. E como é papelão, tem um nível de absorção, acaba absorvendo um pouco. Mas não é tudo isso também. Uma espuma dessa aí absorve 100%. E o papelão vai absorver 10%. Quer dizer, não tem condições. E o isopor é outro caso. O isopor também, por não ser poroso, né? O isopor, ele serve como isolante térmico, na verdade. Ele é preenchido com ar, então a função acústica dele também é pequena, mas é engraçado. Eu acho uma graça nisso. A Carol, que é uma arquiteta especializada em cozinhas industriais, ela escreveu que é bom para pegar fogo. Também, isso é uma outra preocupação que a gente tem hoje em dia, e eu me preocupo muito com isso. Eu não assino projetos em que os materiais não sejam certificados anti-chama. Porque eu posso usar uma espuma butílica normal, mas aquilo, mesmo não propagante, prende fogo e solta fumaça e pinga plástico quente nas pessoas, então não é adequado. Então esse material aí, é responsabilidade total, para que as coisas não caiam, né? É uma coisa que eu não dormiria de noite, né, se tivesse que usar um material desses. Ouçam isso quando vocês estiverem assinando um projeto e o empreendedor, sem te consultar ou sem consultar um especialista como o Marcos, vai lá e põe o material que ele acha e vocês estão assinando isso. Super importante isso. E eu me lembro que essa que foi colocada aqui na minha sala, tu mesmo queimou um pedaço e testou, porque uma coisa é não propagar fogo, mas tem um ponto de atenção que é não reter fumaça, é isso? Não, então, quando queima, não soltar fumaça e não propagar e não queimar. Essa espuma, esse Basotect, é uma espuma tecnológica, é uma patente da BASF. Ela custa mais caro, é óbvio, ela deve custar tipo 30, 40 reais mais caro cada placa do que uma placa comum. Carinho. Só que eu acendo ela com maçarico e ela não queima. Então, assim, me dá uma tranquilidade bárbara isso aí. Eu posso acender ela, não acontece nada. E ela tem uma durabilidade maior também. Aí o Marcel está perguntando sobre a higiene dos materiais. Isso é outra questão importante. Alguns materiais são laváveis, outros materiais não são laváveis. A espuma é um material que, por ser poroso, ele acumula um pouco de pó, mas nada que não possa se limpar com um aspirador. E lá no teto ele não vai juntar pó, né? Ele vai só pingar pó, não tem acúmulo de poeira. Na parede ele junta um pouco de poeira, né? Mas enfim... acaba com o aspirador, acaba tirando, né? Então não tem problema. A lã de vidro é um material que é utilizado, mas normalmente ela não fica exposta, então não tem problema de juntar pó. Então a maioria dos materiais são limpáveis. Tem alguns tipos de forro mineral, também são limpáveis, e alguns são até laváveis, né? Então não tem problema nenhum. Então tá se evoluindo muito nessa questão da qualidade dos materiais. Não é mais uma questão muito difícil. Tem uma variedade boa, a questão toda é escolher
E como eu sempre digo, eu não vendo material. Como eu não vendo material, eu tenho liberdade para escolher a quantidade e o tipo de material que eu vou usar. Isso fica importante. Aqui tem uma pergunta. O que vocês acham da placa acústica de PET? Essa é uma outra questão. Material PET. Eu acho que é um material interessante. Ele é reciclável, né, de garrafa PET. Ele é, digamos assim, não propagante. Eu prefiro não utilizar, mas ele é um material que pode ser utilizado em áreas industriais, digamos, uma casa de máquinas. Não entendi. Não propagante, desculpa. Não propagante significa que ele prende fogo, mas ele não propaga chama. Mas ele solta fumaça e se ele derreter, ele pinga também. Então, assim, mas enfim, uma casa de máquinas de ar-condicionado, por exemplo, tu pode colocar, ele é muito mais barato do que tu usar uma espuma dessas tecnológicas lá dentro. Desde que não tenha ser humano, resumindo, né? Não tenha ser humano envolvido nesse negócio. Olha. Não vai ter gente circulando, então pode ser utilizado. Em áreas com pessoas, eu prefiro não usar. Então, é uma briga. Eu compro algumas brigas, às vezes, fico meio polêmico nesse negócio, mas eu prefiro dormir tranquilo. Gente, eu acho que isso não tem preço, sabe? E a arquitetura é muito séria, porque você responde civil, você responde, enfim, de diversas formas. Eu acho que é muita responsabilidade você assinar um projeto com algo que pode, né? Ah, mas o cliente quis, mas depois quem responde é você junto. Não tem. Quando o problema vem. Tô vendo que tem uma pergunta ali, o forro mineral é considerado um bom isolante acústico? O forro mineral não é isolante acústico, na verdade. Ele tem pouca massa, ele não é um isolante. Ele é um atenuante, ele pode atenuar, mas precisa ser utilizado com outro material mais isolante junto com ele. Então tu tem que fazer 2 forros, um de gesso para isolar e um mineral embaixo para fazer o tratamento interno. Então, assim, e outra coisa, tem que saber escolher muito bem o forro mineral. Alguns não fazem nenhuma coisa nem outra. Então, ele não trata o interno, também não isola. Então, tem que estudar bem o tipo de forro mineral. Eu procuro usar os que absorvem, pelo menos uma coisa ele faz. Tu sabe que... Qual o nome desse produto? O produto da BASF, na verdade, a espuma se chama Basotect. Foi desenvolvida para as Olimpíadas de Beijing, para tratar as piscinas das Olimpíadas de Beijing, e ele agora é vendido pela OWA como Sonex UTEC. É o único material desse tipo que tem, de Basotect. Agora na Europa está saindo uma série de materiais que só ia até esponja para lavar a louça, com essa espuma aí. O pessoal está comprando para tudo. É que ele é muito abrasivo. Ele acaba lixando panela, se tu bobear com ele. É engraçado. E Marcos, se tu puder contar, eu acho que todo mundo quer saber mais, acho que das grandes dificuldades e soluções referente a um teatro como o da Unicinos ou da OSPA. Acho que tem vários assuntos que a gente quer. Pessoal, se vocês quiserem fazer suas perguntas como arquitetos, vão mandando aqui. A gente tem mais aí uns 25 minutos para conversar, responder vocês e falar curiosidades. Então, mandem as perguntas. A live vai ficar gravada até amanhã, Leila. Eu queria que tu contasse o case da minha sala, porque eu acho que é um case que exemplifica que os problemas vêm de todos os lados, que não existe uma solução só na acústica, e essas ideias também alternativas, que nem tudo é a placa acústica, né? E eu acho que tu pode descrever um pouco as problemáticas que tu encontrou aqui, das faces da sala, para o pessoal entender mais ou menos como é que foi a dinâmica desse estudo. E não tá, assim, aqui não está 100%, tá? Não está 100%. Aqui não está ainda 100%. Tem que tratar as paredes. Mas, enfim, assim, a primeira vez que a gente conversou, eu vi que tinha problema de excesso de reverberação na sala, né? E é uma coisa que não ia funcionar para te poder gravar o teu áudio, que é uma coisa importante para ti. A gente está vendo isso agora. Então, assim, o ideal é que a sala tivesse um tempo de reverberação menor. A forma de tratar como a sala já estava montada foi essa de aplicar essas placas de Sonex dentro das cubetas da laje do forro. Então a gente já tinha uma dimensão mais ou menos certa, conseguimos encaixar as placas inteiras aí dentro, né, penduradas. Eu já utilizei isso em outros projetos, né, então funciona.
já usei colado, já usei pendurado, já usei aplicado, então tem várias formas de se usar isso aí dentro da cubeta. Já usei ela cortada em 4, né, em pedaços menores, para aproveitar melhor a placa, porque ela tem 60 por 60. E aí, então, calculando isso, como a gente tinha muitas superfícies refletoras na sala, a gente acabou tratando todo o forro, né, e ficou faltando esse tratamento, porque a gente tem, na verdade, reflexões das paredes também. E então o importante é que tenha mais alguma coisa ainda, e a gente já conversou sobre isso, absorvendo um pouco mais de parede, para que essa reflexão nesse plano que a gente conversa seja liquidada de vez. E aí a sala vai ficar mais mortinha, digamos assim. Mas enfim, já deu um resultado bem interessante, né? Reduziu muito o tempo de revibração, só tirando essa reflexão piso-teto. E tu tem esse móvel também que quebra um pouco essa distância maior e acaba ajudando, né? Então o móvel acaba quebrando essa passagem para a parede lá do fundo. Então tem várias coisas, e esse negócio da colocação dos materiais é um negócio que é bom de ser discutido com o arquiteto, porque o arquiteto sabe determinar. Eu digo, olha, eu preciso colocar alguma coisa aqui que absorva, preciso colocar alguma coisa lá. Até o Maurício Ceolim está assistindo ali, que é arquiteto, o Maurício brinca comigo, diz assim, lá vem ele querer colocar, discutindo com os arquitetos o que a gente vai colocar aqui ou colocar lá, às vezes eu mudo, às vezes eu aceito. Então, assim, sendo super legal. É uma discussão. A gente está recebendo um monte de pergunta, mas eu só queria falar para você o seguinte. Diz assim, achei que era Sonex. Não, o material é Sonex. Ele é Sonex e o Tech. É o modelo específico da Sonex. E vem da BASF? A espuma originalmente é da BASF. A OWA, ela corta as placas, né? E vende ele fatiado. E ela quer saber se tem algumas marcas com budget melhor, que na verdade depende do tipo de lugar. Não tem porque... Não tem, porque assim, essa espuma vem em containers, em blocos enormes, ela é fatiada, e só quem tem autorização no Brasil para fazer isso é a OWA Sonex. Um monopólio. É um troço monopólio. E não é Brasil, é mundo. Né? Não tem como escapar disso. Que legal, é complicado. Que legal, enfim, legal para eles. É legal para eles. Só para explicar o que a gente fez aqui, tá? Com isso, a gente reduziu 80% do incômodo. Sei lá, 70%, 80% do incômodo. Eu vou pegar uma coisinha sala. aqui, eu vou pegar uma coisa aqui, pera um pouquinho. Tá, enquanto isso eu vou contando pro pessoal. Aí, gente, o problema é que eu tenho isso daqui, ó. Ups, isso daqui... Voltei. Isso daqui é um grande problema, né, Marcos? Janela, vidro, certo? Tô falando uma besteira? Deixa eu ver se eu não... Me corrija se eu não tô falando besteira. Isso aqui é um grande problema. Vidro, né? Vidro é um grande problema. Mas o problema, assim, o vidro é um problema quando ele é oposto a uma parede lisa. Quando tu tem do outro lado uma parede que vai refletir o vidro. Então, assim, quando tem vidro de um lado, tem que absorver do outro. Quando tu tem... Então, assim, tu acaba tendo um jogo, tendo que trabalhar dos dois lados. Olha só, isso aqui, ó, é a placa de... Deixa eu botar aqui, a placa de Sonex e o Tech para pendurar. Essa aqui é uma placa de 5 centímetros. Ela tem os ganchinhos de pendurar aqui, ó, que é uma coisa que a gente não tinha quando fez o teu projeto, esse ganchinho, né? Então agora eles me mandaram essas amostras aqui, que eu posso pendurar a placa. Ó, posso pendurar a placa. Porque eles fizeram isso, que eles viram a minha foto aqui e ficaram pensando. Eles viram a tua foto. Eles penduraram isso. E ele já vem com os cabinhos já para pendurar e a molinha, essa aqui de prender, deixa eu tirar uma aqui. A molinha para prender que a gente não tinha, lembra que a gente não tinha? A gente teve que inventar isso aí. Não. Então agora a gente tem todo esse material já está disponível para venda pela Sonex. Que legal. Então, que legal. É interessante. Eu mostro esse aqui porque esse aqui é material único, não tem escapatória. Monopólio. Os produtos... Então, monopólio da acústica. Da acústica. Os produtos da Knauf, então, não são específicos. Não, ele pergunta de novo ali, os produtos da Knauf, alguns são materiais excelentes, né?
Mas, digamos assim, o forro acústico ele não é isolante. Até pode ter algum material que eu não conheça da Knauf que seja um forro acústico mais isolante, mas pela questão do perfil, ele acaba não sendo isolante. Né? O perfil acaba vazando pelo perfil. Isso é outra coisa interessante, né? Assim, o pessoal bota a porta isolante, mas não isola a parte de baixo da porta, né? Então, é a mesma coisa, assim, coloca uma placa isolante, mas o perfil não é isolante. Então não adianta nada. Então você acaba Sim. vazando pelo perfil. Então Olha é só, vou tudo uma questão fazer. de estudar. Eu Fala. tenho algumas perguntas aqui, eu só queria terminar de completar Hum, para vocês que a janela, aqui o vidro, melhoraria com uma cortina mais densa, mais pesada. Se eu tivesse uma cortina mais pesada na hora de gravar, por exemplo, agora, tá vindo aqui um uma eco, volta. uma volta, porque eu tô pra parede, péssimo, eu escolhi o pior lugar para fazer a live de áudio de toda a sala. Eu tô de frente para a parede, de frente para a janela. Então tá com um pouco mais. Se eu tivesse sentada na minha mesa, como eu fico trabalhando, eu teria com menos eco agora. Então eu tô aqui. E Exatamente, porque aí, esse som, assim, se tu pensar nesse plano que tu tá falando, ele acaba batendo numa parede, bate no vidro, na outra parede, vai lá no fundo e volta, fica eu circulando escolhi, nesse plano. eu só me dei conta agora, o pior lugar para fazer a live de Mas é bom, áudio, talvez seja o melhor. para eu Talvez descobrir, seja o né? melhor. Isso. Mas eu escolhi para mostrar o material. Só que eu tô de frente para a parede que não tem nada para absorver a minha voz e tô de frente para a janela que é o vidro que é ruim. E a Sim. solução que o Marcos me deu de parede a parede, então aqui forro, chão a gente resolveu. A questão da reverberar Parede, bem parede. assim, parede, Reverberação, parede. parede, parede. Reverberação, Essa parede, não. parede. Era uma tela em linhão. Vocês já viram isso, gente? A solução que o Marcos criou para mim e não adianta Canvas, tá? Todo mundo Não acha, adianta mas eu Canvas. vou pôr. Não, é que a solução do arquiteto, que às vezes não estudou áudio, porque não dá tempo para saber tudo, não é uma vergonha dizer que o cara não estudou, porque assim, ele tem que ser bom em tantas coisas que, assim, talvez ele não teve tempo de se aprofundar em áudio. É que quadros resolvem. Então, tu ouve muito falar isso. Por exemplo, quadro com vidro, com fotográfico, já é péssimo. Nada. Canvas não resolve, aprendi com o Marcos. E aí, a solução para minha sala ficar 100% seria uma cortina mais grossa, um tecido um pouco mais pesado, mas o principal seria exatamente na a linha dos meus olhos, uma tela em linhão. Um, Só que daí o um Marcos painel. calculou um painel, como se fosse eu posso pedir para um artista vir aqui pintar, Isso, imprimir eu já fiz, uma já arte. mandei imprimir o painel todo, né? O painel foi impresso e aplicado na parede, com uma camada de lã de vidro por trás. Só que Uma solução bem simples e barata. Só que o que é mais legal? Tem a medida certa. Então, o Marcos pegou o tamanho da minha sala, fez o cálculo. Então, esse quadro em linhão, ele tem que ter a medida mínima para isso acontecer. Então, são muitos Exatamente. detalhes, né, Marcos? Eu vejo que é uma É, engenharia. é uma engenharia. Uma forma de Eu engenharia. digo assim, como eu não vendo o material acústico, eu acabo aplicando a menor quantidade possível. Se eu vendesse o material, eu chegaria ali e desforra toda a parede. Não, não precisa forrar toda a parede. Então tem que ter um pouco de noção de o quanto eu preciso, em que ponto eu quero chegar, qual é o tempo de reverberação necessário para essa sala, quanto tempo eu quero que fique, eu quero deixar ela mais viva, eu não quero, digamos, eu não quero ter um estúdio, né? Eu quero ter uma sala normal, como Uma essa sala aqui que eu estou agradável. falando. É a sala da minha casa. Aqui eu tenho carpete. Carpete funciona para ela, fica com um som agradável, não fica Para retumbante e ela. resolve. Não Para quer dizer que ela, resolveria em outra sala. para outra. Não, não Uhum. tem uma solução única. Cada sala é uma sala. Na outra sala, por exemplo, eu tenho tapete e tenho os painéis de tecido ali é chenille com lã de vidro atrás, na outra sala. Uhum. E uma Uhum. cortina de linho. Então, assim, Uhum. resolve dessa forma. A outra lá tem cortina de linho e tapete. Então, assim, cada lugar eu fui acertando para ficar com um som mais agradável. A Carol, que trabalha Mas são, com cozinhas industriais, falou o seguinte: uma pergunta simples, para parede de gesso acartonado, que é utilizado nos empreendimentos atuais, qual seria a recomendação com as paredes já prontas?
Na verdade, a parede já pronta, tu não vai conseguir fazer nada com ela. E só se tu aplicar alguma coisa por cima da parede. Aí o negócio é o painel com linhão, um quadro, uma coisa assim. Tu não consegue tratar normalmente. A parede é um problema, porque a parede de gesso, ela por ser lisa, tu não consegue absorção. Tu conseguiria se fosse uma parede, digamos, de um material de um ripado, algum material de placa de madeira perfurada, tu consegue colocar lã de vidro atrás. Muitas vezes eu vejo ripados que poderiam ser absorventes e não são, porque as pessoas não sabem, ele fica todo fechado, e aí ele acaba não funcionando acusticamente. O ripadinho, então, assim, que o arquiteto adora, o ripado de madeira. Só que ele não funciona acusticamente, né? Então, digamos, lá no Teatro Unicinos, a gente desenvolveu um projeto de ripado, que é exclusivo lá do teatro, e ele é vazado. Então, ao mesmo tempo que ele reflete algumas coisas, ele absorve outras. Então, ele tem uma função dupla. Aí funciona. Agora, o quanto de furo, o quanto de vazado, isso tem que ser calculado. É cálculo, tá, gente? Viu? Não é chute, é a medida, exatamente. Eu me lembro que a gente chegou a calcular, porque a minha esperança era gastar menos. Então, talvez no teu cálculo aparecesse que eu não ia precisar colocar a espuma em todas as cubetas. Mas Sim. O cálculo mostrou que eu precisaria colocar em todas as cubetas, né? Até porque tem o problema da parede. Então, assim, melhor tratar todas. Eu já fiz um projeto lá em São Paulo, lá, que a gente montou o mesmo tipo de cubetas, mas o tratamento foi aleatório. Então, eu especifiquei a quantidade de placas e aquilo foi distribuído aleatoriamente dentro da sala, porque era um andar inteiro. Então, assim, ia ficar muito caro tratar todas as cubetas. Né? Então, aqui na sala da OSPA, que são 240, 250 cubetas, né, a gente tratou todas. Tem então, muita pergunta legal. Tem muita pergunta, Ótimo. Tu vê, isso a gente podemos marcar mais uma live daqui a 2 semanas, ou o pessoal te segue, podemos. Né? Você tá como seria? Como seria? Temos um ripado, como é que é? Como seria? Temos um ripado, perdi ali um. Temos um ripado. Posso seguir tu achou? Pode. Senão eu vou seguir a ordem aqui. Temos que ter um ripado... perdi de novo. Temos que ter um ripado vazado, é isso? Sim. O ripado tem que ter os intervalos vazados. Mas aí o vazado é assim, conforme a frequência de ressonância da sala, tu vai ter que calcular qual é a quantidade de furos ou o tamanho dos furos para fazer o vazamento, absorção certa no intervalo do ripado. Pode, claro, colocar, digamos, uma ripa, um vazado com lã de vidro atrás, uma outra ripa, então assim, seria 50%, 1 por 1. Mas normalmente eu não faço 1 por 1. Faço 2 por 1, 3 por 1, 3 por 2. Depende da quantidade de absorção necessária. Marcos, tu ainda tem a imagem que tu fez da minha sala, mostrando... É muito legal, bonito ver o estudo... O desenho acústico eu acho que eu não tenho aqui, mas eu posso postar depois. Eu gostaria Posso postar aquilo depois, a simulação. Eu acho que seria ou um outro que você tenha, claro que possa compartilhar para eu postar depois para o pessoal entender isso aí tudo que a gente está falando. Talvez eu mando, eu tenho a simulação, da tua sala com as cubetas. Essa simulação é feita num software específico, aí eu salvo a imagem e a gente posta. Tem uma outra pergunta super legal da Gisele Lermin. Olha que trabalho interessante que ela faz. Ela está trabalhando com reformas de igrejas e projetos novos e tem muita dificuldade com relação ao conforto acústico. Realmente isso é um grande problema, hein, Gisele? Acho que nessa dica é contratar o Marcos mesmo para fazer consultoria contigo lá. Eu já tive algumas demandas de igrejas, tanto para sonorização quanto para tratamento. O tratamento em igrejas, eu lembro que eu fiz há muito tempo atrás, não era uma igreja católica, um templo, não lembro se era Passo Fundo ou Erechim, que era uma coisa imensa. E a gente teve que fazer todo um tratamento de forro para aquilo ficar mais agradável, mais sonorizável. Em Pelotas também eu fiz alguma coisa de igreja, então assim, tem algumas coisas assim. Outro dia me pediram para tratar uma cúpula de uma igreja, eu digo, nossa, aqui 20 metros de altura. Que legal, muito alto. Interessante. Aparece de tudo.
Muito legal. Parece de tudo. É. Olha só, a Carla Fontana, querida, para uma casa com forro em gesso e cobertura de telhas cerâmicas, quais seriam os melhores materiais acústicos e isolantes para serem usados entre o forro e a cobertura? Tá, começa que o forro já deve ter algum tipo de material isolante embaixo dele, embaixo do telhado, já deve ter algum tipo de isolante térmico. Porque isso já vai ajudar no isolamento acústico também. Não é total, mas vai ajudar. Agora, o forro de gesso tem nível de isolamento relativamente baixo. E depende também de como é que esse forro é instalado. Eu sempre brigo porque o forro normalmente ele é pendurado. E esse forro pendurado lá na treliça do telhado, ele acaba transmitindo também pelo aramezinho do gesso. Ele transmite para o gesso. Então, quando chove, vem a vibração do forro, passa pelo aramezinho e o gesso vibra junto. Então esse gesso tem que ser separado para poder isolar, ele não pode estar ligado com o telhado. Então começa por aí o negócio. E depois é usar mais massa, digamos assim, 2 placas de gesso, ou então tem um gesso separador mais outro embaixo. Então é assim, ela colocou assim, é pendurado. O pendurado ele tem que ter uma estrutura separada do forro para pendurar o gesso. Em princípio é isso. Aí ele vai aumentar o nível de isolamento. E ela pode ter, claro, uma camada de lã de vidro atrás desse gesso também. Também vai ajudar. Gente, um recadinho. Nesse caso do forro, o isopor funciona, porque o isopor funciona como isolante térmico e também um pouco como barreira acústica, dependendo da densidade do isopor. Deixa eu passar um recado aqui para todo mundo que está presente. Interrompendo aqui, tem muita pergunta. Eu acabei de fazer um post que fala sobre parcerias antes de começar essa live. Marque 3 colegas de profissão lá depois que a live terminar, que eu vou sortear uma aula de marketing comigo. Então tá valendo aí uma dica, e não precisa ser só arquiteto, pode ser qualquer outra área que tenha interesse em saber mais sobre marketing. Então é só marcar 3 colegas lá de profissão lá no post, tá? Um sorteiozinho. Tá lá no meu último post do feed. Um recadinho para todo mundo. E continuando as perguntas... A Carla disse... Oi, o que a Carla disse lã de vidro ou isopor, ok? Sim, como isolante térmico, lã de vidro ou isopor. Agora, como tratamento acústico, mais lã de vidro do que isopor. Então, assim, sempre... Mais lã de vidro é um dos materiais... Mais lã de vidro do que isopor. Tu citou muito aqui. Lã de vidro ou lã de rocha, nesse caso aí, é uma das aplicações que tu pode usar a lã de PET também, numa densidade maior. Isso é uma outra coisa, assim, a lã de vidro ou a lã de PET, é uma dica que eu deixo para vocês, isso aí é bem interessante. Elas têm densidades. Normalmente eu trabalho com densidade acima de 40, que é quase um bloco, ela é quase um bloco rígido. Para blindar. Que essa lã de vidro, essa lã de vidro algodãozinho, assim, ela tem pouca função acústica e pouca função térmica. Então, assim, normalmente os países mais frios usam essa lã de vidro dentro das paredes como isolante térmico. E aí ela é de uma densidade bem maior. Então, densidade sempre, lã de vidro, lã de rocha ou PET, uma densidade sempre acima de 40 quilos por metro cúbico, que é uma densidade bem mais alta do que... É quase um bloco, é uma placa. Né? Então, fica a dica. Essa aqui é uma pergunta bem comum. Qual a melhor forma de isolar o som das janelas para um consultório? O som da janela para o consultório... Aí tem que ver o tipo de esquadria. Normalmente tem que trocar o vidro, tem que ter um vidro duplo, ou tem que ter 2 janelas separadas. Aí depende de vários fatores, mas em princípio a janela tem que vedar. Então, para a janela vedar, ou ela tem vidro duplo, ou ela tem um vidro mais grosso, ou ela tem uma vedação de borracha, ou a esquadria realmente fecha, porque eu até lembro que eu estava num hotel em Londres e eles estavam simplesmente demolindo um prédio de 4 andares na frente do prédio. E eu não ouvia nada. Aí as janelas do hotel vedavam muito bem. Então o cara vinha assim, derrubava um andar inteiro e tu não ouvia nada. Não é o nosso caso. Aqui no Brasil, normalmente as esquadrias vedam muito pouco e elas têm muito problema de vazamento. Tudo para nós aqui é problema. Então, assim, é uma coisa, digamos assim, acho que é uma coisa muito nova. A gente não tem, ou sai muito caro, ou não tem. É uma dificuldade. Ou não tem. É tudo muito novo no Brasil, essa questão, e está aumentando. Porque o consumidor, teve alguém que falou aqui uma super verdade. Deixa eu achar aqui. Lã de vidro ou rocha, ela perguntou. Em relação a fogo, ela quer saber.
Lã de vidro ou rocha em relação a fogo, qual que seria A lã de melhor? vidro ou rocha tanto faz. A lã de vidro ela é um pouco mais tóxica, um pouco pior de trabalhar, mas em bloco, assim como eu falei, nessa densidade não tem muita diferença. Não faz diferença uma ou outra. Pode usar qualquer uma das duas. Uhum. E aqui Da falar uma Sangoben a coisa, vidro e a Rock Fibras a outra. como a gente tem aqui uns 5 minutinhos antes do Instagram nos derrubar, tem uma reflexão que eu vou, e se você quiser fechar com outra, Marcos, seria muito legal, que é o seguinte, alguém que está aqui nos seguindo falou que a maioria dos restaurantes de Porto Alegre, que é onde a gente vive, aqui nessa live tem gente do Brasil inteiro, precisaria ouvir isso. Na verdade, eu sou muito chata com o ouvido, eu me incomodo se alguém tenta falar comigo, me vender algo de algum lugar barulhento, eu não consigo. Eu não consigo prestar atenção se alguém me liga com eco. Alguém às vezes quer bater o maior papo, tipo, eu não consigo. Não consigo com barulho. E a mesma coisa restaurante. Para mim, eu deixo a barriga em segundo lugar, a fome em segundo lugar, mas eu não consigo voltar para um lugar que é muito barulhento. E a gente poderia dar exemplos também, acho que de quem trabalha acústica muito bem no Brasil. Marcas que estão trabalhando, que estão preocupados com a acústica, tu saberia dizer... eu quero dizer uma curiosidade, que curiosidade sempre é legal. O Marcos já fez a parte de áudio de aeronave. Olha que legal. De aeronave não, digamos assim, de empresa aérea, mas já fiz o estudo de ruído interno dentro de aeronaves, para saber onde tem mais ruído, onde tem menos ruído, onde é melhor. E aí tem uma questão interessante que o diretor, o presidente da Boeing, fez uma carta algum tempo atrás, dizendo que a Boeing poderia fazer aviões totalmente silenciosos internamente, mas que eles não faziam porque o avião precisa de um determinado nível de mascaramento para que o ruído de um passageiro acabe não interferindo no ruído do outro passageiro. Olha que interessante. Então ele tem que ter um certo ruído. Aí isso fecha um pouco com a questão do restaurante, que o restaurante também não pode ser totalmente silencioso, porque ele não fica agradável, Morto. Tem que ter um pouco de ruído. Então aí entra na questão da quantidade de tratamento que tu coloca lá dentro. Mas que acaba sendo desagradável, um restaurante muito barulhento, realmente acaba. Mas isso um pouco culpa do tipo de material utilizado. É muito gesso, muito piso frio, muita superfície reflexiva e pouca absorção. Então os restaurantes precisam de um pouco mais de absorção e um pouco mais de controle de ruído interno, né? Fica ruim para quem frequenta e para quem trabalha. Eu sempre digo assim, um garçom está exposto lá 6, 8 horas lá dentro, nível de ruído absurdo, né? Então, alguns lugares eu abro a porta e quando vejo o monstro sai lá de dentro, eu fecho a porta e nem entro. Então, assim, acaba nesse pé. A gente acaba ficando muito chato. Gente, olha só, um recadinho final, tá? Vou sortear uma aula de marketing. É só no meu último post que tá lá no feed, que fala sobre parceria. Vocês marcarem 3 colegas de profissão, tá? Então, assim que terminar essa live, vão lá no post. Marcos, algum recado final desse assunto que é infinito, que eu aprendi contigo desde quando eu te conheci e lendo um pouco sobre isso, que o assunto é infinito, algum recado final aí? Eu acho que o recado é prestar atenção. Tem uma enfermeira muito antiga, não lembro se eu te passei esse negócio, a Florence Nightingale, que é uma enfermeira dos anos 1800 e pouco, e ela assim virou o livro que ela escreveu sobre enfermagem nessa época, virou um clássico dos enfermeiros. E ela diz que o pior que tu pode fazer para um paciente no hospital é deixar ele imerso em ruído, dar mais ruído para ele. É tudo que ele não precisa, é ruído. Então, assim, quanto menos ruído, em qualquer lugar, melhor, né? Pode ter ruído, essa questão da Boeing, tu pode ter ruído, ele serve como mascaramento, ele serve como dar uma sensação de ambiente, o carro tem um pouco de ruído, tu escuta o motor, aqui tem gente que gosta daquilo, tem alguns carros agora que tem simulação de ruído interno, né? Tu pode ouvir uma Ferrari no teu Fusca, mas enfim, o ruído é importante, mas ele tem um nível certo para ser aplicado. Eu fiz a lição de casa, eu estudei, né, eu falei, meu Deus, eu tava muito nervosa com essa live, eu falei, gente, o Marcos é famosérrimo, tipo, é um assunto muito expert, que eu não é uma coisa que eu quero dominar, mas eu preciso entender para falar
E daí eu estudei e aprendi que desconforto acústico muitas vezes é o silêncio total, que isso é uma forma de desconforto acústico. Então, ó, É verdade. fiz minha lição de casa. O silêncio absoluto, ele pode ser um incômodo e um desconforto. Então, isso daí eu aprendi nas minhas leituras. Tu vê, isso que é legal. A gente conversando com pessoas diferentes, áreas diferentes, a gente sempre aprende. Então, muito obrigada. Pessoal, sigam o Marcos. O Instagram dele está postado também no meu feed, porque ele tem muito. Contratem eles para os projetos de vocês em parceria. Vocês só vão ter a ganhar com isso. E acho que é isso, né? E muito conhecimento também. Isso é importante, que eu gosto de trabalhar em parceria, até porque como eu não sou arquiteto, não faço projeto arquitetônico, eu não sou designer, eu só sei essa questão de áudio e de acústica. Então eu preciso de parcerias para poder trabalhar mais assessorado, digamos assim. Essa é a ideia. É isso aí. Muito obrigada e muito obrigada por todos vocês que estão aqui comigo hoje. Mandem essa live. Gostaram dessa live? Achou pertinente? Pega o aviãozinho aqui embaixo e manda para os seus amigos. É só encaminhar essa live para outras pessoas. Tem muita gente legal aqui que eu não sabia dizer o nome. É o Maurício, né? Maurício está ali. Enfim, agradecer. E principalmente em quarentena, né? O silêncio está ensurdecedor. Rodrigo Hanheimer, né? Tem uma turma aí agora. Chegaram no final. Mas a live vai ficar gravada, então se alguém perdeu, chegou no meio, eu vi que a Carla fez uma pergunta sobre materiais inflamáveis, a gente já tinha respondido. É só vocês assistirem essa live desde o início, que está gravada aqui. André... Até amanhã, meio-dia, tá gravado aqui no meu Instagram. Vocês podem vir olhar de novo, assistir. A Casa do Filme tá aqui também. Obrigada, gente. Foi um prazer. Marcos, muito obrigada de novo. Alô, obrigado, Renata. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.